Bom dia, gente. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma aula nossa. Nós estamos continuando aqui nos nossos estudos de língua portuguesa e literatura. E para essa aula de hoje, eu preparei uma leitura do capítulo inicial de Alice no País das Maravilhas, que é uma obra que eu quero estudar, quero conhecer mais, quero compreender mais. Mas ela já consegue falar o meu coração das leituras que eu já fiz. Inspirado naquilo que nós já discutimos, né? O como e por que ler, né? Ler aquilo que tem de melhor, ler se não temos ainda uma autonomia intelectual, ler aquilo que um professor ou que os grandes mestres orientam, né? Como o que tem de melhor que o ser humano conseguiu produzir ao longo dos milênios, né? Então, a Alice no País das Maravilhas é uma leitura obrigatória para todo mundo que curte literatura, para todo mundo que conhece literatura, ou, enfim, para quem não curta e que teve a iniciação, teve a chance de passar pela escola, conhecer essa obra. E nós vamos conhecer hoje o capítulo inicial dela, na busca, inspirado em Harold Bloom, na busca de encontrar sabedoria, ou na busca por encontrar sabedoria, fica melhor o por, na busca por encontrar sabedoria e na busca por alcançar alguma libertação, alguma forma de desenvolvimento pessoal, né? Tal como estamos aqui lendo, inspirados no ensino, né, do professor Harold Bloom, tá? Então, eu brinquei aí com o nome da nossa aula, né? Alice, capítulo 1, Down the Rabbit Hole, deve ser assim que lê em inglês, ou Caindo em Novos Hábitos. Não é uma tradução, é uma brincadeira que eu faço aí com o título usando a mesma quantidade de palavras, né? Digamos assim, a queda na toca do coelho, seria uma tradução que eu faria agora para vocês, ou caindo em novos hábitos. Então, eu vou fazer aqui a partilha do sensível, é como eu chamei aqui, tá? Essa partilha do sensível como sendo assim, aquilo que a gente pode se sensibilizar, aquilo que a gente pode sentir, digamos assim, como aprendizado, como sabedoria, como algo para levar para a vida, ao ler o capítulo 1. E eu vou colocar a minha leitura em cena para inspirar a de vocês. O que é que eu quero que vocês consigam fazer? Que vocês consigam, ao ler ou reler esse conto que foi feito para uma menina de 7 anos, ao reler esse conto ou ao ler esse conto, você consiga destacar momentos, episódios, partes dele, trechos dele, desse conto, e consiga, dessa parte, desse trecho, tirar uma lição para a sua vida, alcançar uma compreensão de sabedoria. É isso que eu quero. Que você renove sua percepção em relação a si mesmo, em relação ao mundo, ou em relação a alguém, a um fato da história, ou a alguma vivência. Enfim, que essa leitura tenha uma utilidade, não utilitária no sentido de ferramenta que serve para, mas algo útil no sentido de que funciona, que não foi feito para, mas que ajuda, certo? É nesse sentido que eu quero ler essa obra com vocês, tá? Então, essa aí é uma foto do autor, né? Esse nome dele, Charles Ludwig Dodgson, né? Mais conhecido pelo pseudônimo de Lewis Carroll, é assim que eu digo o nome dele. O Lzinho ficou, né? São com dois L's. Ele viveu de 832 a 898, 1832 a 1898. E aí nós temos um retrato do autor, né? Que é mais conhecido pelo pseudônimo de Lewis Carroll, tá? Tá aí o nosso autor. E ele estava numa viagem, num passeio de barco, tá? Em um rio, e as três irmãs, Lindsay, e a irmã do meio era a Alice, que é essa que está aí, não é? Alice. Elas pediam, insistiam para que ele contasse história, e Alice pediu que ele escrevesse aquela história que ele contou naquela tarde de 1862, tá? E aí ele fez esse conto, 3 anos depois o conto estava feito e foi muito popular, vendeu muito, mais de 100 mil livros de cada edição, ele ainda em vida, tá? E ele é uma figura altamente antissocial, as pessoas escreviam carta para ele, a carta voltava, ele não lia, não queria saber de fama. Essa aí é Alice, né, que inspirou o conto. O que vocês acham? É bonitinha? A foto está em preto e branco. Vocês acham que o cabelo dela é loiro ou é preto? Até isso o povo discute, viu? Até isso os livros trazem a explicação, tá? E
como é que nós vamos fazer essa leitura, né, desse capítulo inicial de Alice no País das Maravilhas, né, a toca do coelho, caindo na toca do coelho? Nós vamos fazer interpretação de trechos com comentários. E nós vamos mostrar imagens do filme de Tim Burton, né, e ilustrações originais da obra para ir criando as imagens na mente da gente. O que é que eu vou fazer com vocês? Algo que eu espero que vocês consigam fazer depois desse exercício de leitura aqui. Que vocês consigam ver as figuras que aparecem no conto. Aparece a figura do rato, aparece a figura da rainha, aparece a figura do gato, aparece a figura do chapeleiro, aparece a figura da lebre, aparece a figura da própria Alice o tempo todo, e que vocês consigam, a partir dessas figuras e dos episódios que elas vivem, vocês consigam chegar a certos temas e a certos pontos de vista sobre esses temas. É esse processo de leitura que eu quero fazer com vocês e é o que eu espero que vocês façam para me apresentar, tá? Então vamos para esse nosso procedimento aqui de ver trechos e comentar. Agora, antes, uma brevíssima mesmo, orientação aqui, só para nós pensarmos, né? Nesse conto aparece muita coisa que não está no nosso mundo, é um mundo criado pela própria obra. Eu vou ler esse conto como um conto maravilhoso, como um conto em que acontece coisas, olha, está aqui, olha, quando encontramos diante de um acontecimento sobrenatural ou fora da lógica racional, temos duas opções: encontrar uma explicação racional, a gente vai ver se isso acontece na obra, que não é o que acontece, a Alice simplesmente aceita, tá? Por mais estranho que pareça, né? Ou desistir de uma explicação racional, que é o que a Alice faz. Ela simplesmente aceita aquela aventura, aquela jornada heróica ali que ela vai ter, tá? E que aquilo ali não pertence ao mundo natural. Isso é o maravilhoso. É só isso que eu quero que vocês fiquem na cabeça. Quando vocês forem ler ou reler, vocês vão ver que o gato some e o sorriso fica, né? Vocês vão ver nesse capítulo um coelho que sai correndo, olhando o relógio, dizendo que estou atrasado, tá? Então, nós vamos tratar Alice como um conto maravilhoso, em que coisas sobrenaturais ocorrem e que a Alice, no primeiro momento, se espanta, mas ela simplesmente vive aquela aventura ali, aceitando aquilo como algo que está dado para ela, tá? Então, vamos lá. Como interpretar o trecho por meio de um relacionamento com a vida? Eu separei esse trecho aqui, do capítulo 1. O capítulo 1 é quando a Alice está deitada com a irmã dela embaixo de uma árvore ali, está meio sonolenta, tentando ler e não consegue ler. Eu espero que vocês leiam esse capítulo se não leram ainda, tá? Esse texto está largamente disponível na internet. E eu vi que cada capítulo, quando você vai ler, leva menos de 15 minutos. Tem o audiobook, né, na internet, quem quiser ouvir também. 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, cada capítulo desse, certo? Então a Alice está ali com a irmãzinha dela e tal, e lá vai o trecho que eu queria que vocês pensassem um instante comigo, né? Ela, Alice, pensava consigo mesma, tanto quanto podia, uma vez que o dia quente a fazia sentir sonolenta e letárgica, ela estava meio lise, né? Estava meio sonolenta. Se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o trabalho de se levantar e apanhá-las. Olha, margarida é uma flor, né? E a Alice estava ali pensando com ela mesma, será que vale a pena? Como é que vocês, não precisa responder, é para vocês pensarem junto comigo, como é que esse trecho poderia inspirar uma reflexão nossa, né? Para que esse trecho poderia nos servir, a gente parar assim por um instante e ver nessa singeleza que o narrador conta de uma criancinha de 7 anos pensando sobre isso. Será que crianças de 7 anos pensam assim? Ela é loira? Ele acha que é loira, né? Pois muito bem, na foto parece o cabelo bem preto, né? Pois muito bem, gente. Olha, esse tipo de reflexão nós estamos, querendo ou não ser que estejamos assim muito entregues a uma situação da vida, né, muito escravizados, nós estamos permanentemente fazendo essa ponderação dos custos de oportunidade. Quer dizer, se eu for fazer uma coroazinha, um enfeite de flores, eu perco de estar descansando. Porém, por outro lado, né, se eu ficar descansando, eu perco de fazer a coroa de flores. O que é mais interessante para mim? Essa decisão que a gente faça
na juventude, ela é determinante do que a gente vai ter quando a gente estiver adulto, quando a gente estiver velho. É muito importante isso. Qual é a dor e o prazer que você vai escolher? Né? Vai ser lindo contar a dificuldade que nós tivemos no segundo ano, quando nós obtivermos sucesso nos nossos empreendimentos, quando eu mais ainda aprender sobre essa literatura que nós estamos estudando, contar dessas condições que nós tivemos de enfrentar, né? Então, como interpretar o trecho por meio de um relacionamento com a vida? O que eu espero que vocês façam para os outros capítulos, o 1 é meu, é isso, é ir lendo, parando e refletindo. Essa imagem, essa figura de Alice, sonolenta e pensando, vale a pena ou não vale fazer esse enfeitezinho de flores? Essa é uma reflexão que nós temos de fazer permanentemente. Eu pergunto, qual é a coroa de flores ou qual é, digamos assim, o descanso que vocês têm diante de vocês? O que vocês vão escolher? É a dificuldade de levantar e fazer essa coroa de flores? Ali chama coroa? É, coroa de flores. Ou vocês vão, digamos assim, escolher, que em alguns momentos é mais válido mesmo, ficar deitado, recostado e descansar, tá? Então é esse nexo que eu faço da figura de Alice, da figura da coroa de flores, com o tema da busca ou, digamos assim, da acomodação diante das opções que a vida nos apresenta, tá? É essa a imagem que eu apresento para vocês. Querem perguntar alguma coisa no chat? É exatamente esse exercício que eu quero que vocês consigam fazer. Escolher um trecho e construir uma reflexão sobre esse trecho, associando com a vida, em busca daquilo que seria melhor para a nossa vida. Eu diria que o melhor para a vida diante desse trecho nem é ficar deitado, nem é buscar a fazer a coroa de flores. Eu diria para vocês que a sabedoria está em saber exatamente o que é melhor para cada momento de vida. Tem momento da vida que a gente tem de parar mesmo, mas tem momento da vida que a gente tem de se mover, tem momento da vida que a gente tem de pagar dobrado, né? Trabalhar de dia, estudar à noite, e por aí vai. Tá? Perguntas, dúvidas, querem fazer observações? Aí ela está ali deitada, né? Passa o coelho, ali está o coelho, né? Na nossa ilustração. Passa um coelho correndo, ela observa esse coelho e vai atrás desse coelho e vamos ver o que a gente pode aprender mais com essa história, tá? Então, como o trecho pode ser interpretado por meio de um relacionamento com a vida? Então, o coelho sai correndo, né? E ela não acha aquilo extraordinário, simplesmente passou um coelho, vai ver que tem coelho naquela região lá da Inglaterra em que ela vivia, né? Aí, olha o que o texto nos diz no capítulo 1. Não havia nada tão extraordinário nisso, no coelho passar, né? Alice achou assim tão fora do normal. Pois bem, então acontece uma coisa ali estranha, olha só. A Alice achou assim, não achou assim tão fora do normal o coelho dizer por si mesmo: ó céus, irei me atrasar. Ela achou aquilo normal, né? Quando refletiu sobre isso depois, aí é o maravilhoso, né? Passa o coelho gritando: vou me atrasar, e ela acha isso normal, né? É o acontecimento maravilhoso, né? Quando refletiu sobre isso depois, ocorreu-lhe que deveria ter reparado nisso, mas a hora tudo lhe pareceu bastante natural. Olha só, o que a gente pode relacionar isso com a vida? O que a gente pode associar? Eu queria que vocês escrevessem alguma coisa aí, já como primeira tentativa. Como é que eu associo essa imagem de uma criancinha deitada embaixo de uma árvore sonolenta? Leio esse livro? Não leio. Vou lá brincar com as flores e fazer uma coroazinha? Não vou. Aí passa um coelho dizendo que está atrasado e ele diz que... Como é que se diz? E ela não acha nada estranho. Ela poderia ser vista, tem leituras psicológicas, psicanalíticas, né, de Alice, que falam que Alice seria uma representação da vivência do adolescente vivendo cada etapa da sua vida para se tornar uma pessoa adulta, né? Mas deve ter leituras dizendo que ela é esquizofrênica, que ela é doente, que ela é perturbada, né? Que ela representaria doenças, esquizofrenia, ver o que não existe, né, e tal. Mas se vocês lerem o conto todo e foram até o fim, vocês vão ver que o autor ele amarrou as coisas de uma forma que fazem com que essa leitura de que é uma loucura a representação da obra não faz muito sentido, não. Mas era bom ver se ela esse tipo de leitura. Eu prefiro pensar assim, como representação de uma vivência ficcional que pode nos ajudar a aprender alguma coisa sobre a vida. Como é que vocês leriam isso, gente?
uma coisa super estranha acontece, uma coisa que é fora do normal acontece, e às vezes a gente não se dá conta, né? A gente pode normalizar, naturalizar uma situação completamente atípica no campo da política, por exemplo, a maneira como a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país está sendo administrado, de repente a gente naturalizar, achar aquilo tudo tão normal. Olhem o que foi a Alemanha nazista e vocês vão ver que tem pessoas sorrindo, felizes, enquanto tem milhares de pessoas mortas em valas com trator enterrando e as pessoas comemorando, vibrando ali, tudo normal, né? Então, essa é uma questão muito importante para vocês refletirem sobre, né? Quer dizer, você pode estar sendo alvo, vítima de uma violência e tratar aquilo como uma coisa natural, uma coisa normal, ou você pode ter diante de você uma tremenda oportunidade, um coelho dizendo: vem, vem, a sorte está chegando aqui, você tem essa chance de crescer, de se desenvolver, e você não vê nada de extraordinário nisso, né? E não conseguir perceber que aquilo é uma coisa completamente atípica, uma coisa completamente diferente. Eu estou aqui dialogando com vocês, vendo o que vocês estão escrevendo e tal, e vou postar essa aula para vocês, e o que eu quero que vocês consigam fazer é esse tipo de reflexão, tá? Professor, Pois não, pois não. Ela viu algo interessante, mas ela não se admirou, ela não achou estranho ou maravilhoso, sei lá, ou extraordinário, ou uma coisa diferente, um coelho passar falando. Aí eu pergunto para vocês, qual é o coelho que está passando diante de vocês falando e vocês não estão percebendo que é uma coisa singular, uma coisa para você abraçar aquilo ali como uma coisa diferente e curtir aquilo. Pois não, alguém pediu a palavra. Não? Então vamos lá, vamos para a terceira. Terceiro trecho, isso é só no capítulo 1, tá? O que haveria de positivo e de negativo no comportamento de Alice? Então Alice viu o coelho e saiu correndo atrás, olha. Ardendo de curiosidade, Alice correu atrás do campo, através do campo, né? Atrás dele, do coelho, né? E felizmente chegou bem a tempo de o ver pular dentro de uma grande toca de coelho debaixo da cerca. Logo depois, Alice desceu atrás dele, em momento algum considerando como faria para sair de novo. O que haveria, gente, de positivo, de negativo nesse comportamento de Alice? Ela não refletiu sobre aquela coisa diferente de ver um coelho falar, mas ela correu atrás dele, né? E ela se joga na toca sem pensar como é que ia sair. Como é que vocês pensariam, né? Ela pulou de cabeça, né? Ela se jogou, como a gente está dizendo hoje em dia, né? Por um lado, você tem o risco de se dar mal, de se prejudicar, dependendo do que seja, né? Por outro lado, você tem a chance de se dar bem, de ter sucesso, dependendo do que seja essa toca do coelho. Olha, eu quero dizer para vocês que existem processos na vida. Por exemplo, eu vou ser biográfico agora, me perdoem, a minha entrada na universidade. Foi uma coisa tão sacrificante, tão maluca, que eu andava 40 minutos para poder pegar um ônibus para chegar ao Instituto Federal, Cefet na época. Depois eu andava 40 minutos para assistir a aula à noite, me preparando para o vestibular. E depois voltava para andar mais 40 minutos à noite, às vezes, porque eu não tinha dinheiro para pagar a segunda passagem. Que quando eu cheguei à universidade, eu olhei para trás assim, que aquilo foi a minha toca do coelho que eu caí, né? Sem pensar. Simplesmente fui. Eu olhei para trás assim e disse, rapaz, como é que eu consegui? E na primeira fase, que era a prova de marcar, eu fiquei em primeiro lugar. Você olha assim para trás e diz, como é que eu consegui isso? Eu tive depois o esgotamento físico e mental, que está aí, olha. Positivo e negativo de você se jogar na toca do coelho, né? Mas eu não podia perder aquela oportunidade. Era a chance que eu tinha e única de estar morando de favor na casa de parentes para conseguir ali, com unhas e dentes, já tinha conseguido com muita dificuldade entrar no Cefet, sendo reprovado 2 vezes, passei na terceira. Tentei 1 ano, 2 vezes não entrei, já estava no 2º ano do ensino médio quando consegui entrar. E aquela era a minha chance, era capaz da minha família me expulsar de casa, parente é barra, né? Estava sendo expulso dali, se eu não conseguisse, meu amigo, uma residência universitária para eu ter o que comer e onde dormir, eu estaria lascado, viu? Então, ali era a minha oportunidade. Alguém me disse que na universidade tinha residência para quem morava no interior, poder ter uma casa e comida, e eu me joguei na toca do coelho loucamente,
Depois eu tive esgotamento mental e físico, mas eu não pensei duas vezes. Então, eu quero dizer para vocês que esse trecho de Alice me ensinou que eu fiz certo em agarrar aquela oportunidade e viver meus processos de uma forma que eu olhe para trás e diga, rapaz, como é que eu fiz? Como é que eu consegui? Como é que eu consegui, com toda a dificuldade do mundo, com um celular, sem acesso direito à internet, eu fui lá e consegui fazer as tarefas do Instituto Federal, consegui terminar o ensino médio, o segundo ano, e terminei o ensino médio passando no concurso, entrando na universidade, projetei minha vida, agora eu estou com 25, 30 anos, e olha que coisa eu vivia ao longo dos 15 anos anteriores, tá? Então, quando eu li Alice, já adulta, não pude ler quando criança, e na adolescência também não trabalharam comigo essa obra, mas já adulto, para dar aula, quando eu li, foi isso que eu pensei, foi disso que eu lembrei, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo, né? Já tínhamos estudado com Lispector, no campo de concentração, ela pode ter entrado em um campo de concentração, por exemplo. Tá certo, tem muitas leituras, né? Eu estou fazendo a minha aqui. O que eu quero é que vocês consigam transpor da figura para o tema. A figura é Alice, o coelho, a toca. O tema que eu estou percebendo nessas figuras é o tema das oportunidades, das circunstâncias da vida, como vivê-las. Alice viveu intensamente, se jogou. Aí eu quero outro passo. O que é que vocês poderiam dizer sobre isso? Eu estou dizendo da minha forma, vocês vão dizer a de vocês. Certo? Ok? Então é isso. Vivam as experiências intensamente, viu? Vale a pena. Obviamente que eu estou falando de experiências que sejam coisas que tragam algo construtivo para a vida de vocês. Eu não estou falando aqui de coisas que destroem a vida ou que prejudicam as pessoas que amam vocês, tá? Coisas que elevam, tá? Então vamos lá. O que o formato da toca e o que ele ocasiona podem representar para nossas vidas? Então eu separei aqui um trechinho que fala do formato da toca. Olha. A toca do coelho era estreita como um túnel no começo e então se inclinava subitamente para baixo, tão subitamente que Alice não teve nem tempo de pensar em parar antes de ver-se caindo em um poço bem profundo. O que vocês teriam a dizer, vocês que já tiveram a oportunidade de estudar essa obra no primeiro ano e agora estão lendo como conto maravilhoso, né? Aqui comigo, como conto em que as coisas vão sendo aceitas como naturais no universo da obra. O que vocês diriam sobre esse formato, né? A vida, às vezes, nos apresenta umas circunstâncias que, se a gente chegar ali, se aproximar, a gente vai ser tragado de uma forma que a gente não vai conseguir controlar. Quando a gente for ver, está dentro, está ali imerso, está ali preso, né? Então a gente precisa saber onde é que a gente anda, né? Por onde é que a gente pisa. Poderia ser, né, uma coisa terrível como o uso de drogas, por exemplo. Eu não sei vocês, mas na minha adolescência muito imbecil me ofereceu porqueira de droga. Como eu tinha valores, como eu tinha, digamos assim, verdade sobre a vida, que para mim eram profundamente fortes pela minha educação religiosa, hoje eu não professo nenhuma religião. Embora a minha formação seja cristã protestante, e mesmo que eu não queira, eu acabo sendo cristão protestante, mas não vou a nenhuma igreja. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, como eu tinha valores profundos ali na minha alma, aquilo para mim sempre foi uma imbecilidade. Mas quem falou aí no chat, né, que poderia ser, ou qualquer coisa, tá? Que a gente possa pensar, seria uma enumeração, né? Qualquer coisa que a gente não sabe bem por onde está andando e de repente é tragado. Mas eu estou sempre querendo levar vocês a lerem de uma forma positiva. Por exemplo, o envolvimento num processo para alcance de aprovação em um concurso público. Você começa sem saber direito o que é aquilo. Quando você vai ver, você está ali imerso, dedicando 8, 9, 10 horas, começa com meia hora, 20 minutos. Daqui a pouco você está dedicando seu dia inteiro e aquilo ali levou 1 ano, 2 da sua vida até você conseguir êxito. E você foi tragado por aquilo. Nesse sentido é positivo, tá? Nesse sentido eu não ofereço aos outros, brincadeira, vão à igreja. Bem, vocês já estão brincando ali, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês, que vocês, ao, digamos assim, começarem a se envolver com algo, não necessariamente você vai dedicar ali a sua vida inteira,
mas você começa com aulas do IF, começa a despertar para a maturidade de que você, daqui a 4, 5 anos, vai ser cobrado de uma forma diferente do que é hoje. Você começa a olhar ao seu redor e pensar a sua relação com seus pais, pensar nas pessoas que estão investindo em você para você ter tempo de estudar, pensar que você poderia ter mais tempo e não tem, então é preciso aproveitar o tempo que tem. Quando você for ver, você vai estar tragado pela leitura, pelo estudo, em busca de um objetivo. É essa leitura que eu quero fazer, uma leitura mais, digamos assim... Eu estou falando positiva. Não sei a melhor palavra, não. Como é que seria essa leitura que eu estou fazendo, hein? Diga aí para mim no chat. Mais otimista, né? Eu acho, otimista. Tá? Vamos para mais uma. Eu vou ficar só no capítulo 1, certo? Olha, de que forma nossas vivências mais complicadas nos preparam para vivências mais simples? Como é que vocês pensariam isso na vida de vocês? A Alice, ela foi, até que caiu. Tá aí a imagem, né, do filme de Tim Burton. Eu peguei o trechinho exatamente que dá o close em Alice caindo no chão, né? Bem, pensou Alice consigo mesma. Depois de uma queda como essa, eu não devo mais me preocupar em tropeçar nas escadas. É fantástico o que esse autor consegue fazer, porque ele consegue, dentre muitas coisas, não é só isso que eu estou lendo aqui, isso é uma possibilidade de leitura, ele consegue colocar na simplicidade das reflexões e das vivências de uma criança de 7 anos, vivendo uma experiência que eu quero que vocês leiam pelo menos o capítulo final agora, para descobrir qual é a lógica dessa história, quem não leu ainda, tá? Enfim, consegue colocar reflexões que são para a vida inteira. A vida inteira nós teremos experiências que podem ou não nos preparar para uma experiência futura, se nós soubermos aproveitar essa experiência do presente, né? Em que a experiência de estar no Instituto Federal prepara você para uma vivência de universidade? Em que estar com uma experiência de estudo prepara você para estar no mercado de trabalho? No Instituto Federal, você se atrasa numa atividade e muitas vezes o professor aceita. No mundo do trabalho, se você se atrasa numa atividade, você é demitido. No mundo do trabalho, muitas vezes é feita uma dinâmica de grupo com psicólogos, e se esse psicólogo consegue colocar você em situações e descobre que você é uma pessoa que, ao invés de enfrentar a dificuldade, vencer a dificuldade e mostrar um resultado positivo, você prefere criar justificativas para nem tentar, você não é selecionado para um emprego, por mais simples que o emprego seja. Se você quer um emprego simples, muitas vezes, eu não vou dizer exemplo para não estar aqui rotulando de emprego simples nenhuma profissão, nenhum trabalho. Todos são dignos e importantes. Mas não necessariamente um emprego altamente especializado. Você vai fazer um teste, uma seleção numa agência de emprego, ou a empresa faz ali um momento de experiência e você está sendo observado e nem sabe. Se você é uma pessoa que tem iniciativa e tenta resolver os problemas, você tem uma chance de conseguir aquele emprego. Se você é uma pessoa que fica paralisado, parado e não enfrenta os problemas, não enfrenta uma dificuldade como aprendizado para evitar essa dificuldade ou para superar dificuldades maiores, como a Alice, a chance de você perder aquele emprego é grande. Professor, eu não quero emprego, eu vou trabalhar por mim mesmo. Eu li textos lindos de vocês, falando sobre profissões que vocês querem exercer, né? Que um quer ser advogado, outro quer ser lojista. Então, aí, meu amigo, é que mais ainda, se você quer trabalhar como profissional liberal, ou como um lojista, ou como seja lá o que for, que você trabalha por si mesmo, faz a sua carreira, mais ainda você tem que usar dificuldades pelas quais você passa como uma forma de aprendizado para você superar essas dificuldades. É a experiência de Alice. Bem, pensou Alice consigo mesma. Ela conversando consigo mesma, né? Depois de uma queda como essa, ela se danou no chão, né? Eu não devo mais me preocupar em tropeçar nas escadas. Ou seja, tropeçar nas escadas vai ser uma coisa fácil para ela superar, né? Apesar de passar por desafios muito difíceis para nós auxiliar, não cometer mesmo o erro e conseguir superar, exatamente, superar os obstáculos para alcançar os objetivos, né? Então, maravilhosa aí a reflexão de Alice, e é isso que eu quero que fique no coração de vocês, né? As dificuldades pelas quais nós passamos
devem servir de apoio, devem servir de aprendizado para nós superarmos. Isso não é discursinho de autoajuda ou essas besteiras de coach que a gente vê aí na internet, né? Os caras batendo palma e vibrando, impactar a sua vida. Tá? Não se trata disso. Se trata de fazer uma leitura de uma obra literária como Harold Bloom nos inspira, né? Você lê autocentrado, você lê para o seu crescimento, para o seu coração. Você lendo Alice, não necessariamente você vai fazer esse exercício que eu estou fazendo aqui. Esse exercício é um exercício de escolarização. Mas uma criança, ao ouvir essa história, ao ler essa história, um adolescente, ao ler essa história, ao ouvir essa história, ele pode indiretamente aprender a superar os obstáculos, as dificuldades da sua vida, encará-los como sendo próprios da vida para seguir em frente e não ficar perturbado, não ficar abalado com dificuldades menores que a vida muitas vezes nos apresenta e nós achamos que um rato é um hipopótamo. Nós achamos que que um pardal é um gavião, né? Às vezes a gente acha que uma coisa simples é uma coisa de outro mundo. Como a gente tem que ter cuidado também para uma coisa séria a gente não encarar como bobagem, né? Então, é essa a nossa inspiração aqui, certo? Vamos para mais uma, que é o exercício que eu quero que vocês façam. Aqui, mais uma vez, o Tim Burton, né? Quais portas vocês precisarão abrir para ter uma passagem bem-sucedida pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte? Essa chance espetacular que vocês estão tendo num país de tanta exclusão. Todo ano eu contava nos meus dedos e não dava nos dedos da minha mão. Quantos professores realmente davam aula e quantos professores realmente estavam interessados em mim em fazer atividade. Eu lembro de professoras na minha educação infantil espetaculares, foram determinantes para a minha vida. A professora Helena, a professora Gorete, a professora Socorro. Na primeira, segunda, terceira e quarta série eu estudei com essas 3 mulheres pedagogas que me salvaram e que me fizeram aprender a ler, que me fizeram aprender a iniciação, a estudar história, a estudar leitura mesmo, literatura, enfim, pessoas fantásticas que eu gostaria de reencontrar, tá? Mas quando eu fui subindo, né, 5ª série, 6ª série, 8ª série, ensino médio, sem ser no IF, eu contava nos dedos quantos professores realmente davam aula, passavam atividade, checavam atividade. E o IFRN dá essa oportunidade que muitas vezes por aí afora, muitas vezes não, que milhões de pessoas não têm a chance de viver, tá? Então, quais portas vocês precisarão abrir para ser bem-sucedido nessa passagem pelo IF, né? Porta-passagem, eu brinquei com isso, né? Então, a Alice cai, pá! Aí, olha, havia porta por todos os lados da sala, mas aí a gente pensa que vai ter muita passagem, mas não tem, né? Mas estavam todas trancadas. E quando Alice já havia percorrido de um lado ao outro tentando abrir todas as portas, ela andou tristemente para o meio, se perguntando como iria fazer para sair daquele lugar de novo. Tá? E aí ela se jogou, né, na toca, caiu ali. Já responderam essa mesma pergunta? É, porque eu e o professor Lispector já trabalhamos esse material em outra oportunidade. Então, pessoal, essa reflexão que é para ficar no coração de vocês, né? Como é que vocês aprendem quando vocês veem a Alice com tantas portas ao redor dela e todas as portas fechadas? Ela para e começa a chorar. O que vocês aprendem? Vamos lembrar que depois aparece uma chave e ela diz, essa chave não estava ali. Vocês acreditam em Alice? A chave não estava ali ou a chave estava e ela é que não viu? É esse o lance que a literatura faz a gente pensar, né? Quer dizer, diante de vocês, certamente há portas. E se não tem, que criem passagens. Mas certamente há portas. Que chaves vocês precisarão buscar? Né? Qual o caminho que vocês vão precisar trilhar para passar por essa porta e entrar no jardim, que é o que a Alice tanto deseja, né? É essa reflexão que é para a gente fazer. É louquíssimo, porque quando a gente trabalha em cursinho, quando a gente trabalha preparação para concurso e tal, nesse campo da língua portuguesa, da literatura, enfim, os alunos pagam aulas particulares e os alunos ficam louquíssimos querendo encontrar o professor no momento de atendimento externo, o professor tem que fugir
porque senão é muito aluno querendo que corrija a redação, etc. e tal. E, às vezes, no IF, vocês têm essa oportunidade de encontrar o professor 1 ou 2 vezes por semana, e muitas vezes não encontram, muitas vezes não usufruem desse momento, e que talvez mais tarde possa fazer falta. Né? É muito importante. Eu tenho estado disponível para até fazer atividade com vocês, olhar se está certo, está errado, dar a dica, dar o caminho, o que leva mais ainda a crescimento. Né? Então, eu estou dizendo que esse encontro com o professor fora de sala de aula, ele é uma porta a mais para você ir trilhando o caminho para entrar no jardim como a Alice aí quer entrar. Tá? Mas isso serve para a vida como um todo, né? Serve para a vida como um todo. Você tem um desafio diante de você, você tem algo que você quer conquistar, e às vezes as portas estão fechadas, né? Você precisa se esforçar para entrar, né? Acredito que teremos que perseverar para ter êxito, porque se não houver esforço da parte do indivíduo, o mesmo não consegue chegar ao seu objetivo. É essa a reflexão que eu estou fazendo. Agora, sempre com o cuidado de evitar as besteiras que tem um monte de cuspidor de microfone dizendo na internet que aquilo que você obtém é resultado do seu esforço pessoal. Mentira! Isso é mentira. Se você pensar em absoluto. Por exemplo, eu não estaria sendo professor do Instituto Federal se não houvesse Instituto Federal. Se alguém não houvesse pego uma parte da riqueza do país dedicado a construir Instituto Federal, se alguém não tivesse feito um esforço imenso para aprovar no Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, a lei que cria os cargos e cargos e cargos de professores. Então, por mais preparado que eu fosse, por mais que eu tivesse feito mestrado, doutorado como eu fiz, eu estaria escravo de alguém sem uma carreira federal se alguém não houvesse criado a carreira federal. Então, vocês não estariam estudando no Instituto Federal em Macau se alguém não houvesse criado o Instituto Federal. Professor, mas tinha o Instituto Federal em Natal. Pronto, para meia dúzia de pessoas que se matavam de estudar, como eu me matei, meu irmão, e fomos reprovados, mesmo tendo 80 e poucos por cento de aproveitamento. Tinha que chegar a 90% da prova para poder entrar no Instituto Federal quando nós fizemos. Eu e ele fomos reprovados. E depois nos esforçamos e conseguimos passar. Então, essa história de depende só do esforço pessoal é mentira. Agora, mesmo que você tenha tudo na sua mão, se você não fizer o esforço de levantar e fazer o colar de margaridas como a Alice fez, ou pensou, né? Ela não fez. Se você não tiver o seu empenho, se você não tiver o seu esforço, também não vai conseguir. Isso aí é uma verdade, tá? Então, vamos para mais uma, para a gente ir encerrando. Como a descoberta de Alice pode representar nossa conquista de soluções para momentos difíceis da vida? Em uma segunda olhada, ela achou uma cortina baixa que não havia notado antes, e atrás dela havia uma pequena porta de uns 40 centímetros de altura. Ela experimentou a chavinha dourada na fechadura e, para sua grande alegria, serviu. Então, ela, no primeiro momento, ficou ali estagnada, parada, mas depois ela foi em busca das oportunidades que ali havia diante dela, encontrou a chave e acabou encontrando uma porta que permitiria que ela entrasse ao jardim, né? Qual é o jardim que você quer entrar? Qual é a chave que você precisa? Qual é a porta que você precisa abrir? É essa pergunta que eu faço para você transpor a figura para o tema e apresentar seu ponto de vista sobre o tema, que é esse exercício que eu quero que vocês façam, tá? Como você avalia a tomada de consciência de Alice sobre a ineficácia de ficar esperando por uma solução? Ficar esperando por algo é ineficaz, não resolve nada. Pareceu ser inútil ficar esperando junto à portinha, então ela voltou para a mesa na esperança de que poderia encontrar outra chave sobre ela, porque primeiramente a chave não deu certo, depois deu, ela foi crescendo, diminuindo, né, comendo pão, comendo torta, né, tomando um líquido, né? Um livro de regras para encolher pessoas como lunetas. Dessa vez, ela encontrou uma pequena garrafa em cima dela, que certamente não estava aqui antes, disse Alice. Talvez estivesse, né? Não sei. E em volta do gargalho da garrafa havia uma etiqueta de papel com as palavras "beba-me", impressa com beleza em letras grandes. E aí ela bebe, cresce, diminui, lá vai, até conseguir, né? Isso representaria as várias modificações que a gente tem de fazer ao longo da vida
para conseguir obter êxito naquilo que a gente quer fazer, né? E aproveitar as oportunidades. O que Alice aprendeu sobre o quanto certos erros são obviamente danosos e, mesmo assim, passam despercebidos. Estamos encerrando, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Certas coisas que a gente faz, elas são obviamente erros e são venenos para a vida da gente. Por exemplo, ao invés de procurar soluções e ao invés de enfrentar problemas, criar desculpas. Quem faz isso está envenenando a própria alma. Então, olha, ela, Alice, tinha lido várias boas historinhas de crianças que se queimaram e foram comidas por feras selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque elas não lembraram de pequenas regras que seus amigos lhe tinham ensinado, tais como que se você cortar seu dedo muito fundo com uma faca, geralmente sangra. Se você passar a vida inteira colocando justificativa e sucumbindo às dificuldades, vai sangrar, não tem jeito. Ela nunca esqueceu que se você beber muito de uma garrafa marcada com veneno, é quase certo que você se dê mal, cedo ou tarde. Curioso isso, né? É para a vida inteira. E a nossa mente, se a gente não buscar uma autoconsciência, a nossa mente faz com que nós fiquemos repetindo ações, repetindo vivências, repetindo experiências a vida inteira e nos envenenando. Toda vez que eu leio Alice, eu fico meio emocionado, eu acho bonito, tá? Então vamos encerrando. Como avaliar a dualidade do comportamento de Alice ao mesmo tempo inconsequente e ao mesmo tempo motivada, né? Logo, seus olhos caíram sobre uma pequena caixa de vidro que estava debaixo da mesa. Ela a abriu e achou dentro dela um bolo muito pequeno no qual as palavras "coma-me" estavam lindamente escritas em groselhas. Groselha é um tipo de fruta, né? Enfim. Bom, eu vou comê-lo, disse Alice. E se por isso me fizer crescer, poderia alcançar a chave, que ela diminuiu, não pegava mais a chave, né? Tinha que crescer, pegar a chave, diminuir de novo para entrar na porta. Poderia alcançar a chave, se fizer encolher, posso deslizar por baixo da porta. Então, de qualquer modo, eu chegarei ao jardim. E não importa o que aconteça. Mesma reflexão, né? Quando você se joga em um processo, você olha para trás e diz, como é que eu consegui? Por outro lado, você pode ter consequências danosas. Né? Então, isso é essa ponderação da motivação, né? De você se lançar em busca de algo que a gente precisa ter. Então, estamos encerrando. Então, o que é que eu vou querer que vocês façam, né? Que vocês escolham um trecho, aqui não vai ser exatamente essa, mas que vocês escolham um trecho e que vocês reflitam sobre esse trecho. E quem, antes de fazer a atividade propriamente dita, quiser fazer essa, pode me consultar e eu posso avaliar, né? Escolha uma das questões discutidas em debate para responder por escrito em ao menos um parágrafo. Quem quiser fazer essa atividade aí como exercício, está convidado para ver se conseguiu se apropriar disso que eu falei hoje aqui para vocês. Revisando, eu vou encerrar aqui a apresentação. Você está apresentando, parar a apresentação. Pronto. Então, o que eu quero que vocês consigam fazer ao ler Alice, do País das Maravilhas? Que vocês consigam enxergar os vários trechos, os vários episódios, e que vocês consigam, a partir das figuras apresentadas, dos episódios apresentados, vocês consigam fazer uma reflexão, vocês cheguem a um tema e que vocês consigam fazer uma reflexão sobre a vida. Na nossa leitura do capítulo 1, nós pensamos a respeito da experiência de nós nos lançarmos em processo, visermos as dificuldades, aproveitarmos as oportunidades desse processo e sairmos dele engrandecidos, crescidos. Eu tratei com vocês aqui do lance de você estudar, de você vencer uma etapa da vida acadêmica, né, estudantil, e vocês podem transpor isso para tudo mais que vocês quiserem. Tá? E agora eu vou parar a nossa gravação e nós vamos para o segundo momento.